Vamos agora à entrevista com a jornalista Ketri, ela que é especialista em mídias digitais. Pode rodar. Nosso bate-papo de hoje é com a colega jornalista, a Ketri Haidt. Eu treinei o sobrenome dela aqui dezenas de vezes, mas não adiantou. Você vê como é que esse país é complexo, né? A gente do Nordeste não consegue falar o sobrenome de alguém de Santa Catarina. Mas a Ketri, apesar de jovem, tem uma experiência bacana, já trabalhou em várias empresas grandes de TV, já coordenou trabalhos na área de jornalismo e faz um trabalho diferenciado na área de mídia social também. Ketri, boa tarde, obrigado por estar com a gente aqui. Boa tarde, Sandro. Obrigada, agradeço o convite para a gente poder conversar um pouquinho aí das mídias digitais e falar desse mundo, desse universo que tem se aberto tanto e principalmente para a área de política, né? Exatamente. Antes de entrar nessa área, eu queria saber o que te levou à comunicação, o que chamou a tua atenção? Eu sempre gostei muito de falar, né? Aquela coisa do trabalho de escola, quem vai representar o grupo. Ah, chama a Ketri que ela se expressa bem, chama a Ketri que ela fala bem. E eu sempre gostei disso, né? De mostrar o melhor. Eu sou de uma cidade que tem 7 mil habitantes. Então eu cresci com aquela expectativa assim, bom, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Qual o nome da tua cidade? Chama-se Imbuia. Imbuia. Uma referência à árvore. Fica no interior de Santa Catarina. Olha, que legal. Meus pais são agricultores. Então, lá naquele universo que eu tinha de 7 mil habitantes, eu precisava me destacar de alguma forma, né? Queria trabalhar com comunicação, ainda não sabia o que fazer nessa época. Você queria fazer mais do que representar os colegas de turma. Exatamente. E aí eu fui buscando meu espaço. Saí de casa com 16 anos, fui morar numa outra cidade, trabalhar, fazer faculdade e ir atrás do meu espaço. E continuei sempre com essa vontade, né? Bom, de que forma que eu posso fazer melhor? De que forma que eu posso buscar o meu espaço? Isso é uma coisa que eu ouço muito das pessoas. Ah, mas eu moro aqui no interior, eu não tenho recursos, eu estou numa escola pública. Como é que eu vou fazer diferente, né? A gente vê muita desigualdade. A pandemia trouxe muita desigualdade. Sim. A maioria das crianças não tinha internet em casa para acompanhar as atividades online. E isso é muito triste. Eu fui ter computador na minha faculdade. Ter acesso à internet eu tinha na universidade. Então, assim, isso me atrasou meu desenvolvimento, mas não me fez desistir. E também, em contrapartida, hoje, quando a gente está no meio de uma pandemia, a gente precisa criar oportunidades. E eu estou acostumado com isso desde a minha infância, né? Buscar oportunidades, ir atrás das oportunidades que a gente tem, mas principalmente não ficar reclamando. Eu vejo aí muita gente reclamando, ai, o ano está perdido, ai, não sei o que fazer da minha vida. Não é bem assim, né? Tem muita coisa para fazer. Exatamente. E de que forma a gente viu muitas empresas crescerem no período da pandemia. Muitas empresas surgiram no período da pandemia. Né? Então, o que esses líderes têm de diferente dos outros líderes que a gente viu? Eles não ficaram reclamando, né? Não ficaram lá naquela depressão. Claro, tá difícil para muita gente? Tá, mas você tem que aproveitar as oportunidades que você tem, né? É verdade. É muito interessante essa fala da Ketri, né? Porque revela que, de fato, a solução parte de você. Ela é de uma cidade pequena, da região Santa Catarina, assim como a gente tem pessoas que saem do interior do Nordeste e dá a volta por cima. Você trabalhou em grandes empresas, como foi essa experiência de sair de uma cidade pequena e acabar trabalhando em empresas grandes na área de jornalismo? Como é que foi para você isso? A primeira impressão que a gente tem quando a gente chega num espaço maior é que você é um forasteiro, né? O que você lá do interior de Imbuia está fazendo aqui no meu espaço, né? E você demora um certo tempo para conquistar a confiança das pessoas. Você precisa trabalhar duro, né? Mostrar que você é um profissional que está compromissado com aquele trabalho e que você é diferente. Então, assim, sofri muito preconceito ao longo desse caminho, quando eu cheguei principalmente em emissoras grandes, né? Então, você precisa trabalhar isso no seu psicológico também. Não vai ser isso que vai me fazer ser inferior a outro profissional que está aqui e eu vou conquistar o meu espaço. Foi muito bacana que eu trabalhei na Record em Blumenau. Comecei minha carreira numa emissora menor, chama RBA TV, uma emissora aberta que atende 28 municípios lá no interior de Santa Catarina. Depois eu fui para uma outra emissora de expressão nacional. E aí eu sofri muito esse preconceito, porque quando as minhas matérias chegavam em São Paulo,
As pessoas, quem é essa? Quem é essa pessoa? De onde veio? De onde veio esse ser, né? Mas assim, isso nunca me desmotivou. E eu entrei na política por acaso, nunca foi a minha intenção. Eu gostava muito de TV e dessa área, mas de repente recebi uma proposta para vir morar em Brasília e fazer assessoria de comunicação política para um parlamentar de Santa Catarina. Quando eu cheguei em Brasília, eu e 2 malinhas, pensei, o que eu vim fazer nessa cidade, né? Brasília, para mim, nunca tinha pisado aqui. Era aquela referência dos livros de história, né? Eu lembro, assim, uma sensação muito forte que eu tive. Primeira vez que eu caminhei na Praça dos Três Poderes, fiquei admirando, assim, o Congresso. Nossa, são aquelas imagens que eu via nos livros de história, sabe? Eu demorei muito tempo, assim, para ver. Eu realmente estou morando aqui. Eu não estou dentro de um livro de história. E aí eu me apaixonei perdidamente pela política. Por falar em política, a Ketri faz um trabalho muito eficiente nessa área de consultoria política e de comunicação, né, para pré-candidatos, para candidatos também que já está à reeleição. Quem já administra também, inclusive você participou de um projeto inovador com o governador de São Paulo, o Dória, né? Vocês foram os primeiros a fazer divulgação, quase que em tempo real, no período de pandemia. Fala um pouquinho sobre essa tua experiência. Legal. A gente foi contratado, né? Nós vencemos uma licitação, a minha empresa participou disso, para montar uma equipe de vídeo para o governo de São Paulo. Então a gente estava falando de 2 desafios gigantes. Primeiro, que é o estado de São Paulo, né? Um estado muito grande, Sim. São mais de 600 municípios. O território para cobrir era muito grande. Um governador muito ativo, que ia muito para o interior antes da pandemia, então a gente precisava ter uma equipe de vídeo para acompanhar ele nesse interior, gerar essas imagens em alta qualidade e em tempo muito curto para as emissoras do interior usar, e também para a produção de vídeos, né, diário. Então, assim, a gente tinha 24 secretarias trabalhando o tempo inteiro num estado daquele tamanho, e esse era o nosso desafio, com uma equipe enxuta, com poucos recursos, tá cobrindo isso. Então, além da agenda do governador, que a gente acompanhava ele no interior e precisava gerar aquele conteúdo muito rápido, distribuir para o Vimeo, liberar para as TVs, a gente também tinha o desafio do ao vivo. Ele é um governador de comunicação, Ele sempre gostou muito da comunicação. Então, a gente tinha uma exigência de qualidade muito alta, de tempo recorde e de ser inovador ao mesmo tempo, né? E além de tudo isso, né, que o momento exigia, você ainda fazer isso para alguém que entende pra caramba de televisão, de comunicação. Exatamente. Quer dizer, não dá para enrolar. Não, a gente tinha que resolver. Esse era o foco. Nós começamos com as coletivas, eram sempre às sextas-feiras, depois da reunião de secretários, recebíamos os jornalistas de São Paulo. Quando começou a pandemia, a gente precisou reformular toda aquela estrutura. Primeiro porque nós estávamos numa sala fechada, compacta, e a gente precisava de ventilação, precisava dar segurança aos jornalistas que estavam. São Paulo foi o caso, o marco zero da pandemia, né? Por muito tempo foi o centro da pandemia. Obviamente porque é um estado não só grande, mas que recebe pessoas dos demais estados também, né? Circula muita gente lá, é o centro comercial do país, a gente precisa reconhecer isso, né? Então, ao tempo inteiro, existem pessoas chegando, pessoas saindo do mundo inteiro. Então, a gente teve o primeiro caso, a primeira morte, no dia 15 de março, e antes, 14, 10... a gente já estava movimentando toda uma estrutura do governo, sabendo que a gente precisaria atender essa demanda da imprensa. Então, de que forma vamos fazer isso? A gente começou a fazer a transmissão ao vivo, mudamos a coletiva para o hall principal, então a gente já tinha o desafio da luminosidade, né? Porque o sol batia ali. Então, não seria bom para a captação de imagem das TVs, a gente teve que trabalhar a questão do áudio. Começamos a transmitir simultaneamente para 3 plataformas, que era o YouTube, o Facebook e o Instagram. Com o tempo, fomos desenvolvendo as tecnologias e a gente passou a transmitir simultaneamente em 7 redes. Então, nós éramos assistidos por muitas pessoas. E, além disso, o sinal transmitido de dentro do Palácio dos Bandeirantes também era replicado para as emissoras de TV. Então, se elas não estivessem ali, a gente transmitia aquele sinal em alta qualidade para as emissoras de TV. Isso
foi um salto, foram várias experiências, né? A gente até desenvolveu um sistema de participação por vídeo dos jornalistas do interior e também daqueles que não quisessem estar naquele espaço, mas que estava arejado, que tinha um distanciamento, mas muitos não queriam estar lá presentes. Como que você vê a influência das mídias digitais nesse processo de eleição desse ano agora, né? O que os pré-candidatos devem fazer? O que a sua empresa faz, se propõe a fazer? A gente ajuda ele a se organizar. A campanha vai ser muito curta. Então, se você não tiver um planejamento de publicação nas redes sociais, de mostrar quem você é, de mostrar as suas propostas, vai passar esses 45 dias da campanha e você só postou foto com algumas pessoas. E aí, quando o eleitor vai definir o voto dele e vai olhar lá no feed, bom, o que o Sandro fez pela minha cidade? Não vai ter nada, entendeu? Então, você precisa primeiro se planejar. A pré-campanha, ela é extremamente importante para quê? Para marcar posicionamento. Essa vai ser uma campanha que antes as pessoas gastavam muito dinheiro com programas de TV, com programas de rádio. Vai haver? Vai, mas também vai ter que investir muito nas redes sociais. E isso chama impulsionamento. De que forma que faz esse impulsionamento? Se antes a gente imprimia um CNPJ no santinho e distribuía, hoje você precisa validar a sua conta, a sua página da rede social, do Facebook, por exemplo. Isso é um trabalho complexo. A rede não facilita, principalmente para não haver fraudes também, né? Então, a gente auxilia nesse processo de validação, a gente ensina a fazer esse impulsionamento, de que forma que eu vou definir meu público, fazer a leitura dos seus dados da sua rede social. Isso é muito importante. Saber quem é o seu público, para quem você quer comunicar, de que forma que você vai criar. Só para que você que é pré-candidato saiba, não adianta ficar só colocando sua foto bonitinha e sem dizer nada. Eu acho que resumidamente é mais ou menos isso. Ô, Catherine, o que você diria, né, você que saiu de Imbuia, uma cidade de 7 mil habitantes, para a maior capital do país, e você tem alcançado o seu espaço, de lá você vem para a capital federal, que é o centro do poder. Eu também tive essa impressão. Quando eu cheguei em Brasília, comecei a andar naqueles corredores e cruzava com deputados e senadores, e então eu pensei, então é aqui que as coisas acontecem, né? Aí depois a gente atravessa a rua, vai até o palácio e fala, caramba, o cara que dá a canetada final está aqui. Está aqui. Qual a dica que você, que saiu dessa cidade de 7 mil habitantes, está aqui no centro do poder, deixa para as pessoas que estão em cidades pequenas, no Brasil inteiro, né? Não apenas na região sul, mas enfim, no Brasil inteiro. Qual a mensagem que você deixa para essas pessoas? Essa semana é curioso você perguntar isso, que essa semana eu fiz um curso online e inclusive a diretora do Magazine Luiza, a Trajano, esqueci o primeiro nome, Luiza Trajano. Ela saiu de Franca, no interior de São Paulo, e hoje é proprietária de uma das maiores redes de varejo do mundo, que se destaca por quê? Por ter observado essa importância da tecnologia junto com o físico há muito tempo, né? E ela fala muito de propósito. E é isso que eu penso, você precisa ter um propósito. Qual que é o seu propósito? Vou ficar aqui pensando que sou um candidato a vereador aqui do interior da minha cidade, eu não preciso disso. Precisa, entendeu? E de que forma que eu quero comunicar? Essa campanha vai ser uma campanha de pouquíssimos recursos. A gente fala do fundo eleitoral, ele no montante, ele é gigante, mas nós temos 5 mil municípios. Você vai distribuir isso, a expectativa é que nós tenhamos de 400 a 500 mil candidatos a vereador. É muita gente, né? A campanha de vereador é mais difícil. Então, qual que é o seu propósito? De que forma que você vai se destacar do seu concorrente? Você vai trabalhar com uma bandeira do seu bairro? Você tem uma bandeira que você absorveu para si? Por exemplo, eu sou professora e vou trabalhar pela causa da educação. Então, você tem que trabalhar isso como sua bandeira de governo. Esse é o seu propósito. Aí, você precisa avaliar as estratégias que você vai usar para mostrar esse seu propósito nas redes. E é isso que a gente ajuda as pessoas a fazerem, né? A gente tem um curso de um dia
principalmente porque a gente sabe que vai ser uma campanha sem recursos, a maioria das pessoas não tem condições de contratar uma empresa para fazer isso para elas. Então, a gente orienta basicamente isso. Algumas ferramentas que você pode usar para desenvolver o seu card, para editar o seu vídeo, de que forma que você faz esse cronograma de publicação, porque não é só estar na rede, você precisa ter uma regularidade de publicação. Aí você vai fazer uma visita, você saiu de manhã, está com a cabeça preocupada, de repente você lembra, não publiquei nada hoje. Se a campanha tem só 40 dias, como é que eu passei um dia sem publicar alguma coisa? Agora, se você tem um planejamento, se você sentou, tem muita gente que diz que perdeu tempo. Eu não acho, eu acho um período muito bem investido. Você parar alguns dias na pré-campanha e fazer esse seu planejamento, que a gente chama de conteúdo frio. O que são os conteúdos frios? São suas propostas que se você publicar no dia 15 ou no dia 20, não vai ter diferença para a sua rede, mas você vai deixar planejado aquele conteúdo para entrar naquele horário específico, naquele dia específico, e aí você pode sair e fazer a sua campanha, né? E a rede vai estar trabalhando por você. E a rede vai estar trabalhando. Ou para você. Exatamente. Agora, é muito importante também você responder o seu público da rede. Sim. Você não pode simplesmente deixar lá como um depósito e não acionar aqueles comentários, interagir. Não responder, exatamente, interagir. E a live, ela veio como a melhor forma de comunicação do que se você fosse de porta em porta. Sim. Por isso que precisa ser um trabalho muito próximo e forte, né? E feito por alguém que sabe fazer. Exatamente. E qual a dica que você deixa para aquelas meninas do interior que já arrumou as 2 malas 2, 3, 4 vezes para sair? Vale a pena, não vale a pena? Eu estou escrevendo um livro, inclusive. Olha, que legal. Para dividir essas minhas experiências. E uma das coisas que eu coloco é que muitas vezes na minha vida fui chamada de louca. Porque a expectativa que os meus pais tinham também é que eu fosse me casar, ficar no interior, cuidar dos meus filhos. E eu não que isso seja errado, muito pelo contrário, tem pessoas que são extremamente felizes com isso. Claro. Eu não acho que seria feliz fazendo isso e eu precisei ir atrás. Foi fácil? Não foi. Não foi. Passei vários dias pensando, nossa, será que eu precisava ter mudado de novo? Será que eu fiz a coisa certa? Me desfazer daqueles livros que eu gostava porque eu não podia levar junto, porque eu não tinha como levar. Imagina a sua vida inteira em 2 malas, né? Chegar numa cidade que você não conhece e começar do zero, a cultivar amizades, a conhecer pessoas. Mas o que eu sempre digo, você não pode... O medo é importante, mas ele não pode te paralisar. E uma coisa que meu pai sempre me falou assim e que me marcou a minha vida inteira. Você nunca pode esquecer de onde você veio, mas isso também não vai te dar limites aonde você quer chegar. E eu sou muito feliz com o trabalho que eu construí até aqui, com as coisas que eu fiz, sabe? Eu olho para trás e eu vejo que realmente valeu a pena. Eu não fiquei conformada com as oportunidades que a vida me deu. Eu fui atrás. Às vezes é difícil você aceitar uma oportunidade? Por exemplo, eu estava 3 anos em Brasília, trabalhava com um parlamentar que eu adorava, uma equipe fantástica, tudo estava muito bem. De repente surgiu a proposta de ir para São Paulo. E eu tive que decidir em 3 dias. Caramba. E eu fiz isso de novo, vendi todas as minhas coisas, peguei 2 malinhas de novo e fui para São Paulo. Talvez outras pessoas, como eu ouvi muito, né? Nossa, você estava tão bem em Brasília, mas toda a experiência que eu tive, foi muito difícil São Paulo, porque é uma cidade muito grande. A gente chegou com um projeto gigantesco, foi um desafio colocar em prática. E, ao mesmo tempo, no meio da pandemia, né? Foi muito difícil para mim. Mas o que eu aprendi lá, as oportunidades que eu tive lá, os contatos que eu fiz lá, são coisas que ninguém vai tirar de mim. Sim. E que se eu tivesse ficado em Brasília, na minha caixinha confortável como eu estava, sabe, com a minha vida definida e tranquila na minha rotina diária, eu não teria aprendido. Então, assim, a gente precisa se permitir, né? Nem sempre a gente vai acertar. A gente não pode ter esse compromisso com acerto, de se cobrar tanto. Mas o que você pode levar para a sua vida é que toda experiência é válida. E enquanto a gente conversava, Kedri, eu estava lembrando aqui, por exemplo, de uma águia, né, que é tão utilizada para fazer aí metáforas e tal. Imagina se a águia ficasse apenas dentro do ovo.
seria apenas mais um ovo. E aí, quando aquela casca se rompe, você já sabe a respeito da águia, né? Todo mundo usa a águia como exemplo para muitas coisas. O propósito dela é voar lá em cima, no topo. Então, eu espero que você tenha aproveitado esse bate-papo para tomar coragem de fazer as suas malas e buscar o seu propósito.